Hoje eu lanço a Bússola da Transparência. Ela e o Radar da Transparência Pública formam o par mais poderoso que existe para quem trabalha com transparência pública no Brasil. O Radar é a ferramenta oficial do Levantamento Nacional de Transparência Pública, que te mostra onde o seu órgão está e aponta o caminho. A bússola te ajuda a chegar lá. Nas últimas semanas, eu mostrei aqui no canal como funciona o LNTP, a metodologia, os pesos e os critérios essenciais. E em todos esses vídeos, uma pergunta ficou sem resposta. Tudo bem saber onde o meu órgão está, mas o que eu faço com isso? Por onde eu começo a melhorar? Essa é a pergunta que a bússola responde. Antes de entrar na plataforma, quero deixar claro o que a bússola é e o que ela não é. A bússola da transparência potencializa o radar, criando uma camada analítica e de ação, de forma individualizada por dimensão, identificando os critérios de maior risco para o seu órgão, plano de ação estruturado e simulação do ciclo 2026. Ela não é um ranking alternativo, não substitui o radar, nem compete com o programa da Atricom. Os dados que ela usa são os dados públicos do LNTP. São instrumentos diferentes e complementares para momentos diferentes do trabalho. E quem pode usar a bússola? Qualquer órgão público que tenha participado de algum ciclo do LNTP desde o início, em 2022, pode ser consultado. Isso inclui prefeituras, câmaras municipais, governos estaduais, assembleias legislativas, tribunais de contas, ministérios públicos, defensorias estatais, dependentes ou independentes e consórcios públicos. E o melhor, o acesso é gratuito. Vou te mostrar tudo. E começa com uma pergunta simples: qual é o seu órgão? Vamos buscar um município. De início, a situação do ciclo 2025, o último concluído. Você vê o índice de transparência, o selo alcançado e as posições no ranking nacional e estadual, considerando órgãos do mesmo agrupamento. Logo abaixo, a história do órgão no LNTP, evolução histórica dos índices a cada ano e a posição nos rankings estadual e nacional ao longo dos ciclos. Aqui tem algo que eu particularmente acho muito útil. O gráfico de barras mostra o atendimento por dimensão em 25 e ao lado a comparação com as médias estadual e nacional nesse gráfico de radar ou de teia de aranha, como você queira chamar. No olhar breve, você já identifica onde o calo está apertando. Quais dimensões estão abaixo da média do estado? Quais estão em colapso? Isso orienta a atenção antes mesmo de chegar no plano de ação. Por fim, nessa seção inicial, você tem acesso ao espelho de avaliação do ciclo de 25, todos os critérios e dimensões exigidos, a situação de cada critério, os itens de verificação e ainda o link que foi usado como evidência na avaliação. Isso é o que estava publicado, o que foi verificado e o que ficou pendente. Tudo em um só lugar. Agora, o diagnóstico. De cara, você tem sua lista de problemas. Quantos critérios estão pendentes e qual a pontuação que falta para atingir os próximos níveis ou selos. Logo abaixo, as dimensões com pendência, partindo da mais crítica, e o panorama estadual e nacional de cada uma, como os outros órgãos estão, na média, nas dimensões que você ainda não zerou. Para muitos, essa comparação é o dado mais motivador ou mais desafiador de todo o processo. Agora, a perspectiva de 2026. Essa eu acho bem estratégica. A bússola responde uma pergunta que todo controlador interno deveria saber. Se o meu órgão atendesse, neste ciclo de 26, exatamente os mesmos critérios que atendeu em 25, qual pontuação teria? E qual nível alcançaria? O ciclo de 26 trouxe mudanças em relação a 25, mudanças de pesos em algumas dimensões, novos critérios, alterações na composição de itens de verificação. Quanto foi impactado por redistribuição de pesos? E quanto pelos critérios novos? A bússola te explica a razão da variação. Isso é uma análise de tendência. Tenho certeza de que te ajuda bastante nesse período de avaliação do ciclo de 26. Agora, a principal contribuição da bússola, o plano de ação. Ele é liberado quando o Estado atinge a meta coletiva. 10% das instituições do Estado fazem a primeira consulta. Isso é colaboração na prática. Cada órgão que usa a bússola contribui para liberar o recurso mais poderoso para todos os outros do mesmo Estado. É tudo gratuito. Por isso, aproveite e compartilhe agora com seus colegas. O plano apresenta os critérios pendentes priorizados, ordenados por lógica de maximizar o ganho de pontos com menor esforço. Cada critério vem com ganho estimado, o percentual que o índice sobe se aquele critério for atendido. E para os critérios remanescentes de 25, a bússola indica até 10 portais de transparência que já atendem ao critério, com acesso direto à seção específica que serviu de evidência. Você vê como outro órgão resolveu o mesmo problema. Não precisa reinventar a roda.
Tem ainda uma funcionalidade que merece destaque: a simulação do plano de ação. Você seleciona os critérios que pretende atender e a bússola mostra qual seria o índice resultante. Uma ferramenta de planejamento que você pode usar ao longo de toda a jornada, até o fim do ciclo de avaliação. A bússola da transparência está no ar. O acesso é gratuito e o link está na descrição. Agora você tem a trilha que precisa: série histórica do LNTP, diagnóstico do ciclo de 25, perspectiva real para 26, plano de ação priorizado e referência de como cada critério já foi resolvido por outro órgão do país. Uma coisa eu te peço: compartilhe a bússola da transparência com outros órgãos públicos do seu estado. Quanto mais órgãos consultarem, mais rápido o plano de ação é liberado para todos. A colaboração é o que faz parte desse projeto e que faz ele funcionar. E se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Um abraço e sucesso na jornada rumo ao diamante.